Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz a todos. A paz de quem conseguiu vencer um ano de turbulências emocionais. A paz de quem conseguiu superar os desencantos que durante o ano colocaram diante de nossos olhos. E a nossa intenção hoje é a de nos prepararmos para um novo ano, com as experiências deste, nos preparando para melhor vivermos. E pensando nisso, lembramos das promessas feitas. Quantas pessoas dizem, a partir de 1º de janeiro, vou fazer um regime alimentar. A partir de 1º de janeiro, vou modificar a minha forma de viver. A partir de 1º de janeiro, vou começar a guardar dinheiro para realizar meus projetos. Mas, pensando nestas coisas, chegamos à conclusão que precisamos fazer um planejamento para a nossa vida espiritual, que é bastante envolvente, muito necessária, e encararmos esse planejamento como uma oportunidade única, um momento raro de transformarmos os nossos sonhos, os nossos ideais. Então, criamos uma receita com 12 ingredientes. Uma receita que chamaremos receita de bolo da evolução. Esse bolo, antes de ser servido aos outros, será uma oportunidade de saciarmos, de eliminarmos o que está indeciso, aquela lacuna, aquele espaço que guardamos em nossos corações. Então vamos ao primeiro ingrediente. Procurem, meus irmãos, uma boa medida de paciência. Paciência para encararmos as situações que serão postas em nossas vidas. As situações que criaremos em nossas vidas. Os altos e baixos, as presenças de pessoas que são uma contradita à nossa forma de pensar. Segundo elemento desse bolo, a culpa. Eliminemos a culpa das nossas vidas. Não nos martirizemos nos culpando por isso, por aquilo outro. A culpa nos acorrenta, nos puxa para o fundo do poço. Terceiro ingrediente, os erros. Não existe quem não os tenha. Não existe quem esteja livre dos erros. Vamos reconhecê-los. Sejamos grandiosos, a ponto de sabermos que somos capazes de errar. E não termos vergonha de termos errado. Porque aí estaremos numa ribanceira e dificilmente conseguiremos
sustentar, parar a nossa queda. Quarto ingrediente: mentira. Vivamos com as pessoas que nos cercam, procurando ser, ou melhor, procurando eliminar a mentira da nossa fala ou das nossas falas. Sermos o mais coerentes possível. E então conseguiremos irmos nos preparando para a conclusão da receita. Outro ingrediente: solidão. Muitas pessoas se dizem solitárias, entram em depressão por conta da solidão. Mas aqui eu vou lembrar de uma fala de Jesus. Então dizia ele: quando tiver 2 pessoas falando em mim, estarei entre eles. Daí afirmarmos que podemos não ter uma outra pessoa ao nosso lado, aqui, ali, acolá, mas temos espíritos junto a nós o tempo todo. Então nunca estamos sozinhos. Eliminemos a sensação de solidão. Sejamos felizes, compartilhando a nossa vida com aqueles que estão ou que estarão à nossa volta, encarnados ou desencarnados. Outra coisa, gente. Eliminemos a inveja. Vamos tirar, de uma vez por todas, aquela coisa de dizer assim: ah, eu tenho uma inveja boa. Não existe inveja boa, não. Inveja é inveja. É querer que aquilo que pertence aos outros seja nosso. Não podemos alimentar esse sentimento. A inveja é própria de espíritos atrasados, de espíritos que não conseguem enxergar a luz divina. Sejamos também, meus irmãos, capazes de darmos vazão aos nossos sentimentos. E que esses sentimentos sejam sempre revestidos de bondade, de serenidade. Jamais emitamos sentimentos que destruam a paz dos outros. Outro elemento desse bolo: o sono e os sonhos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Eles são uma continuidade da nossa forma de viver. Então, procuremos viver bem. Procuremos ter dias saudáveis. Porque então os nossos sonhos e os nossos sonos serão verdadeiros alimentos para nossas almas. Agora vem um ingrediente desse bolo que é importantíssimo. Esse ingrediente dá o sabor inigualável, que se chama liberdade. Uma boa dose de liberdade. Mas saibamos que liberdade não é sairmos por aí andando a hora que queremos, fazendo o que bem entendemos. Liberdade é íntima. Podemos estar dentro de 4 paredes e a nossa alma vibrar em harmonia, experiências de liberdade.
Veja, meus irmãos, que esse bolo vai muita coisa, não é? Uma na sequência da outra, uma valorizando os elementos que estão em outra. Aí vem uma dose bem acentuada de gratidão. Sejamos gratos à vida, sejamos gratos a Deus, sejamos gratos ao Espiritismo, sejamos gratos ao Centro Espírita, sejamos gratos aos nossos confrades, sejamos, enfim, pessoas que sabem agradecer, pessoas que sabem o valor inigualável de ser grato. Ainda temos também uma outra coisa interessante que vai dar a esse bolo uma fatia de bem-estar. A alma ficará saciada. Estamos falando do ingrediente caridade. Não sejamos ingratos jamais. Sejamos gratos às pessoas. Não criemos mal-estar na vida das pessoas. Não falemos mal dos outros. Não vamos expor jamais a vida de ninguém. Isto dará uma consistência ao bolo. E logo, 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 ele nos dirá que só falta uma dose de amor. Amemos a vida, amemos a Deus em todas as pessoas, queiramos bem, tenhamos sentimentos fraternos. Vejam, meus irmãos, que foram 12 ingredientes para formarmos este bolo. O bolo que será alimento para a nossa alma, para a nossa vida cristã. Feliz 2023. Feliz vida. Feliz a alegria de vivermos em Deus e para Deus. Paz a todos.